Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 15 de fevereiro, nós vamos meditar de Números do capítulo 34 ao capítulo 36. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje nós vamos finalizar o livro de Números, isso mesmo. Você está vendo como é tranquilo, como é fácil, como é extraordinário lermos a Bíblia? Você já está no quarto, concluindo o quarto livro da sua leitura bíblica anual. E quantas coisas aprendemos nesse tempo, não é? Pois bem, então já vai curtindo esse vídeo, se inscreva aqui no canal, ativa os sininhos, isso mesmo, convide outras pessoas para se inscreverem, compartilha esse vídeo, porque você se torna um missionário junto comigo, propagando e cumprindo o ID, né? E capítulo 34, nós vamos falar das fronteiras do país. O Senhor Deus mandou Moisés, desde os israelitas, as seguintes ordens: quando entrarem em Canaã, a terra que estou dando a vocês, as fronteiras serão esta: fronteira sul irá desde Zim ao longo da fronteira de Edom. Depois voltará para o sul, a direção da subida de Acrabim. Passará a Azar Adar até chegar em Amasmon. E de Amasmon até o ribeirão que faz fronteira com o Egito, terminando no mar Mediterrâneo. Então, toda essa fronteira é a fronteira do sul. A fronteira do oeste será o mar Mediterrâneo. A do norte irá desde o mar Mediterrâneo até o Monte Or. Dali a subida de Amate, depois Zeleade. Zeleade em fronteira com o norte, seguirá Zifron e acabará em Azar-Enã. E aí a fronteira leste de Azar-Enã até Zefã, né, seguirá ali o Rio Jordão até terminar no Mar Morto. E essas 4 fronteiras do país de vocês. Então Moisés deu essas ordens aos israelitas. Esta é a terra que vocês vão repartir por sorte. Este é o país que o Senhor Deus mandou dar às 9 tribos e meia. Por que 9 tribos e meia? Desculpe. Porque 2 tribos e meia tinha herdado já as terras que foram conquistadas além Jordão. Lembra disso? Tribo de Ruben, Gade, meia tribo de Manassés. Então restavam 9 tribos e meia que iriam herdar essas terras que estavam após Jordão. Então já estamos aqui, né, vendo em concreto as terras que seriam de herdade, a terra prometida, ela está cada vez mais concreta, né? Ela não é mais um sonho, ela não é apenas uma promessa, ela já está tornando-se realidade. E os líderes de Israel, né, os líderes serão responsáveis e serão divididos nessa terra. O Senhor disse a Moisés: o sacerdote Eleazar e Josué, filho de Num, vão repartir a terra entre o povo. Escolha também o chefe de cada tribo para ajudá-la a dividir. Os homens devem ser chamados, são os seguintes. E aí ele vai nos dar uma relação, né, desses homens representativos de cada tribo. Então, Judá, nós temos quem? Caleb. O Caleb é aquele que foi com Josué fazer a vistoria, né? E ele era aquele homem que ficou firme na sua promessa, né? Disse: não, pode ter quem tiver lá, pode ser grande como fosse. O Senhor disse que nós vamos herdar, nós vamos herdar. Tanto é que Deus disse: quem herdará? Caleb e Josué. O restante dessa geração toda morrerá no deserto. E aí nós vamos ter da tribo de Simeão, Samuel, Benjamim, Elidade, Dan, Buqui, José, Aniel, Efraim, Quemuel, Zebulon, Elissafá, Issacar, Pautiel, Asser, Aiude, e Naphtali,
Pedael. São esses os nomes que o Senhor mandou repartir a terra de Canaã entre os israelitas. Capítulo 35, nós vamos falar das cidades dos levitas, né? Eles tinham cidade sim, não tinham possessão, não foi feito, né? Deus tinha especificamente dito, né, que eles não herdariam nada, porque o Senhor seria a porção deles. Mas eles precisavam também de terra, né? Então nós vamos ver aqui como é que isso vai acontecer. Nas planícies de Moabe, perto do Rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava do lado do rio, o Senhor disse a Moisés o seguinte: manda que Israel, das terras que vão receber, deem ao levita algumas cidades onde possam morar e também terras de passagem ao redor delas. Essas cidades serão dos levitas e eles morarão nelas, né? Então eles não vão ter um lugar fixo ali, né? Um lugar como as outras tribos que herdaram ali territórios. Não, cada tribo dentro da sua herdade separariam terras para levitas. Então os levitas ficou com suas representações dentro desses territórios de cada uma das tribos, né? Então uma ótima e maravilhosa forma de deixar todo o território com levitas, né, espalhado. E aí nós vamos ter ainda as cidades refúgio, que era dado aos levitas 6 cidades para fugitivos. E qual era o objetivo disso? Se um homem, sem querer ou por engano, matar alguém, poderá fugir para uma dessas cidades. Além dessas, vocês darão aos levitas 42 cidades. Portanto, o total será 48 cidades, todas elas com pastos ao seu redor. O número das cidades dos levitas de cada tribo será determinada pelo tamanho do seu território, isto é, o território maiores serão escolhido um número maior de cidade, território menor, menor número de cidade. E aí nós vamos ver também falar sobre as cidades dos fugitivos, que é essa cidade refúgio que eu falei. Nós vamos ver com maior detalhe lá em Deuteronômio 19, mas e também menção lá em Josué. O Senhor Deus mandou que Moisés dissesse ao povo de Israel o seguinte: quando vocês atravessarem o Jordão para entrar em Canaã, deverão escolher algumas cidades para fugitivo, onde poderão ficar morando quando o homem que sem querer ou por engano tenha matado alguém. Ali ele ficará a salvo do parente da vítima que estiver procurando vingança e não morrerá sem ter sido julgado em público. Escolham 6 cidades para esses fugitivos: 3 ao leste, 3 na terra de Canaã. Essas 6 cidades serão de refúgio, tanto para israelita como também para estrangeiros, nessa condição, que tenha matado alguém, né, por acidente, sem que houvesse ali um dolo, né, sem que a pessoa quisesse matar o outro. Foi um acidente, foi sem querer, foi fatalidade. Então essa pessoa ela poderia se refugiar na cidade refúgio, porque nós sabíamos que naquela época era dente por dente, olho por olho, né? Matava, morria. Então essas pessoas eram levadas às cidades refúgio e era apreciado, né? Era dado a ela o devido processo legal, ou seja, era verificado se realmente ele era inocente perante aquela morte. Se um homem ferir uma pessoa com objeto de ferro, ou de pedra, ou de pau, causando a morte dessa pessoa, ele é culpado pelo crime, será condenado à morte. Quando o parente mais chegado do morto encontrar o assassino, deve matá-lo. Se um homem empurrar o outro com ódio, jogando alguma coisa contra ele, com má intenção e ele morrer, ou se o homem esmurrar um inimigo e este morrer, o culpado será morto, pois é assassino. Quando o parente mais chegado do falecido encontrar o assassino, deverá matá-lo, né? Então essa vingança era algo que acontecia. Então matou, morreu. Então
nos casos onde a pessoa, sem querer, sem intenção alguma, né, matou o outro, ele era levado para essa cidade de refúgio. Então era esse o objetivo, né. Porque quem matasse, segundo aqui todo esse capítulo 35 que nós estamos lendo, por exemplo, 30 aqui, quem matar uma pessoa será condenado à morte, conforme o que duas ou mais testemunhas disserem, uma testemunha só não basta para condenar alguém à morte, né? Então tinha que ser duas ou mais testemunhas. Então você percebe, né, hoje, por exemplo, num devido processo legal, nós temos 3 testemunhas, né? Normalmente é elencado em um processo. Então, da onde veio? Da palavra de Deus, o autor, né, de todas as coisas, o nosso Deus. E no capítulo 36, nós vamos falar da herança das mulheres casadas, isso mesmo. Os chefes de família dos grupos da família de Gileade, descendentes direto de Maquir, Manassés e José, foram falar com Moisés e com outros chefes da família do israelita e disseram a Moisés: o Senhor ordenou que o Senhor distribuísse a terra do povo por sorteio. Ele também ordenou que o Senhor desse a propriedade do nosso parente Zelofeade às suas filhas. Porém, se elas casarem com homens de outra tribo israelita, a terra que foi dada a elas deixará de pertencer à nossa tribo e passará a ser da tribo daquele homem com quem ela casou. E assim diminuirá a parte que Deus nos deu por sorteio. Olha que inteligente eles, né? Porém, quando chegar o ano da libertação, a terra delas ficará definitivamente com a tribo daquele com quem se casaram e não será mais nossa. Então Moisés, conforme a ordem do Senhor, respondeu aos israelitas o seguinte: o homem da tribo de José tem razão. A ordem do Senhor para as filhas de Zelofeade é esta. Lembrando que as filhas de Zelofeade, né, eram 5, né? Então era uma quantidade significativa de propriedade, né? Então as filhas de Zelofeade fizeram uma revolução, né? Porque a mulher não herdava. Mas Zelofeade não teve filho homem, apenas 5 filhas mulher. E por ocasião da divisão de terras, elas foram falar com a comunidade, com Moisés, e Deus levou o caso delas, né? E a análise, Deus disse, tem razão, elas têm sim direito à propriedade que seria do seu pai. E aí nós estamos vendo agora a preocupação das tribos de terem essa diminuição se elas casarem com homens que não sejam da sua própria tribo. E aí, olha lá, Deus fala, desse modo, as terras dos israelitas, os homens da tribo de José têm razão. A ordem do Senhor para as filhas de Zelofeade é esta: elas podem casar com quem quiserem, contanto que seja um homem da sua família, da tribo do seu pai. Deste modo, as terras dos israelitas não passarão de uma tribo para outra, pois o israelita deve ficar ligado, cada um, à sua terra e à tribo dos seus pais. Todas as moças que tiverem terras numa tribo israelita deverão casar com alguém da família da tribo do seu pai. Deste modo, cada israelita herdará a terra dos seus antepassados e ela não passará para a tribo vizinha, né, para outra tribo. Cada tribo continuará ligada à sua própria terra. Então, Macla, Tirza, Ogla, Milca, Noá, que eram as 5 filhas de Zelofeade, fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e casaram-se com os seus tios parentes, né? Com os filhos dos seus tios parentes. Então, elas casaram com primos. Elas casaram dentro dos grupos da família da tribo de Manassés, filho de José, e as suas terras ficaram na tribo do seu pai. Foram estas as leis e os mandamentos que o Senhor deu ao povo de Israel por meio de Moisés nas planícies de Moabe,
perto do Rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava do outro lado do rio. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. E queremos sim, Senhor, permanecer todos os dias priorizando a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo tenha acesso ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe e amanhã chama mais um que nós vamos começar o livro de Deuteronômio. Deus te abençoe.